de Tiago, eu queria que o Bruno colocasse aí os slides. No capítulo 2 de Tiago, ele começa falando sobre acepção de pessoas, né? E eu acho legal que, conversando com o Gil uma vez, a gente falou que Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz asepsia de pessoas, né? Ele não faz distinção de pessoas, Ele limpa as pessoas, né? Ele faz asepsia de pessoas. E num tempo de Covid, essa é uma boa palavra, né? Então a carta de Tiago, no capítulo 2, semana passada nós vimos que o capítulo 1 fala de fé, o capítulo 2 fala de fé, o terceiro fala de fé, o quarto fala de fé e o quinto fala de fé também. Fé, 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 fé. Todos falam de fé, porém com diferentes maneiras de enxergar. E o capítulo 2 fala sobre a fé exposta, quando nós expomos a nossa fé para ser analisada por Deus e analisada pelas pessoas que estão nos vendo. Por quê? Não adianta a gente dizer que a gente é crente, que a gente serve a Deus, se aqueles que estão ao nosso redor estão vendo a nossa vida. Não adianta. O local que você mais sofre, com certeza, a respeito do seu testemunho como crente, é onde? Em casa. Essa casa é sua casa, irmão. É ali que você mostra, entendeu? O Hulk por trás do Bruce Banner. É ali que o Hulk vem para fora, irmão, e vem fácil, irmão. Nossos filhos, nossa esposa, sogra, parentes, todos eles sabem certinho. E quanto mais próximo, né, esposa, filhos, eles sabem os botões certos para apertar, para fazer a gente virar Hulk. É ou não é verdade, Cleito? A Lorena sabe como ninguém tirar você do sério, não sabe? Mas ele também sabe certinho como te tirar do sério, né, Lorena? Normal. E você acha que na minha casa é diferente? Não é diferente, irmão. Eu vi um pastor americano, ele dizer o seguinte: parece que o nosso cônjuge fez um curso sobre nós, como nos chatear antes de casar. Não foi, Sara? Eu lembro que a Sara fez uma declaração para o Léo uma vez: meu gardenal de todo dia, não foi? Gente, é verdade. O nosso lar é o lugar onde a nossa fé é mais exposta. A nossa casa, nós estamos nus diante daqueles que nós amamos, porque quanto mais próximo, quanto mais íntimo, mais a nossa fé fica aberta. Então Tiago, no capítulo 2, o centro de Tiago é falar sobre a exposição da nossa fé. E como nós podemos expor a nossa fé? Principalmente com o que ele vai falar. Ele vai falar sobre fé e também favoritismo, a maneira como nós lidamos com as pessoas que estão conosco. Quem a gente trata como favorito, quem a gente trata com parcialidade, do jeito que a gente trata um, do jeito que a gente trata outro. Tiago vai falar sobre isso. Então ele começa falando sobre um dos temas mais importantes do livro dele. Sempre que a gente fala de Tiago, a gente fala de acepção de pessoas. E é interessante que muita gente fala a palavra acepção e não sabe nem do que se trata. É igual o filho pródigo. O filho pródigo, o filho pródigo. E muita gente não sabe que pródigo é esbanjador. É um cara que esbanja, um cara que gasta tudo. É um esbanjador. Mas diz, é o filho pródigo. Então me diz o que significa pródigo. Depois você, pródigo é pródigo. Pródigo é pródigo. Horas. Você não sabe o que é pródigo? Pródigo é pródigo. Né? É igual a acepção. O que é acepção? Acepção, a pessoa faz acepção, fica acepçando, eu acessipo, tu acessipa, nós acessipamos, acepção. Não é verdade? Acepção significa parcialidade. Eu trato o Lucas de um jeito, só que eu trato o fulano de outro. Eu sou parcial. Eu tenho parcialidade. Eu não sou inteiro para o outro. Eu sou parcial. Eu trato com parcialidade. E a imparcialidade é justamente o que a Bíblia nos convida a viver. É o quê? Ser igual para todos. Julgar-os todos do mesmo jeito, com a mesma justiça, a mesma misericórdia. Lembra daquela imagem da equidade que eu mostrei lá no livro de Colossenses? Dá um banquinho para todo mundo, só que tem um que é mais baixinho, um é anão, né? O outro é grande. Não adianta, tem que dar um banquinho para ajudar a altura de cada um. O anão vai ter que ter um banquinho maior.
O muro, a cerca é a mesma, mas o anão precisa de um banquinho maior. Aquele que é mediano, um banco menor. O que é alto não precisa de banco. Isso é equidade. A gente viu sobre isso. E aqui Tiago continua basicamente falando o que Colossenses fala, né? E lembrando que não é a carta de Paulo a Tiago, é a carta de Tiago mesmo, ele que escreveu. Não foi o Paulo que escreveu para ele. E ele começa dizendo assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. A versão NAA, Nova Almeida Atualizada, ela usa a palavra parcialidade, tá? Quem aqui tem na sua Bíblia aí parcialidade? Né? Mas a palavra mais antiga das versões que eu me lembro, há 20 anos atrás, quando eu me converti, era sempre acepção de pessoas, e é parcialidade. Então Tiago começa dizendo o seguinte, ele conta a seguinte situação: se numa sinagoga, ele fala, em algumas traduções está como assembleia, tá? E a palavra que ele usa aqui é sinagoga, então dá para ver que Tiago era um judeu, né? Mas ao mesmo tempo ele era um judeu convertido. Então ele está usando a palavra sinagoga para que todo mundo entenda. É mais ou menos, ao invés de eu falar aipim, eu falo macaxeira, porque agora eu moro no Pará. Mas quando eu vou para o sul, se eu falar macaxeira, ninguém vai entender. Eles até sabem, mas eu falo aipim. Se eu for para São Paulo, eu tenho que falar mandioca. Mas é tudo a mesma coisa. E ele está usando a palavra sinagoga, assembleia, para dizer, quando houver uma reunião de crentes, é isso que ele está dizendo. Ele não está falando lá fora, ele diz, lá fora a gente já espera que as pessoas nos tratem com parcialidade, é ou não é verdade? Lá fora já se espera isso. Você é, como dizia um antigo vizinho meu, de um condomínio que eu morei, ele disse, o caba só vale o que tem mesmo. Ele sempre falava isso, o caba só vale o que tem. Se ele tiver alguma coisa, ele é importante, né? Por isso que a gente vê hoje com as redes sociais pessoas que demonstram uma vida cheia de dinheiro, de fama, falando qualquer idiotice e todo mundo aplaudindo. Por quê? Porque lá fora as pessoas tratam com parcialidade. E às vezes uma pessoa sensata, inteligente, madura, fala uma coisa, não tem visualização, ninguém ouve ela, ninguém assiste a live dela, ninguém dá atenção para ela. Por quê? Lá fora se espera a parcialidade, as pessoas tratam pela fama. Tanto que a gente vê as pessoas relevando os pecados de pessoas de fama. Ah, mas ele é famoso, né? É famoso, a gente releva, a gente passa por cima, a gente faz vista grossa. Agora, Tiago, ele está dizendo, dentro da igreja, aí já é um problema. Ele disse, não adianta vocês terem fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Glória que ele usa aqui é fama, reputação. Ele tem uma reputação de quê? De santo, poderoso, imparcial, misericordioso, bondoso. Ele disse, não adianta você dizer que serve a ele, porque cristão é aquele que segue a Cristo. Então se espera que você copie, que você seja uma Jesus copy, como o ministério do pastor Douglas, que você seja uma cópia de Jesus. Então ele diz assim, como é que você diz que serve a Jesus e trata as pessoas com parcialidade? Quando chega o rico, você vai todo bobão. Quando chega alguém simples, você, oi, tudo bem? Já vai, graças a Deus. Fica mais um pouco de jeito nenhum, né? Agora não fica mais um pouco aqui, dá um jeito e vem cá e você é muito especial. E às vezes, ai que relógio lindo, é da minha filha, do Hello Kitty. Ai, mas é lindo. Meu Deus, eu nunca tinha visto um relógio como esse. Esse milho o senhor trouxe da França? Não, comprei na beirada da estrada, na 1º de maio. Mas é o melhor milho que eu já comi. Por quê? Tentando chamar a atenção. E Tiago diz assim, imagine a seguinte situação. Tem um pobre, e a palavra pobre que ele usa aqui é um pobre mal trajado, quase no perrengue total, é isso que ele está usando. Chega um rico com anel de ouro, ele diz, anel de brilhante, e roupas, e a palavra que ele usa aqui é roupa resplandecente, sabe? I've got the power.
cara, né? Ele chega chegando, roupa brilhante. E hoje, não é roupa brilhante, hoje é o quê? Nike, né? Imagina aí, marcas caras, chega com boné de não sei o que, camiseta de não sei o que, calça de não sei o que, sapato de não sei o que, anel do não sei o que, tudo, né? E o carro tal. Esse cara chega e você diz: ei, já vai, graças a Deus? Levanta aí, chegou o ricão, senta lá embaixo, ó. Lá onde o cachorro senta, senta lá embaixo e deixa o rico sentar aqui no seu lugar, no melhor lugar. Ele está dizendo: se você vive uma vida com Jesus e faz isso, olha o que ele explica. Ele diz assim, versículo 5: escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Então Tiago está dizendo aqui, numa reunião de crentes, numa igreja, e ele não está usando a palavra eclesia, igreja, ele está usando a palavra sinagoga, porque provavelmente ele está falando para judeus, mas Tiago no capítulo 5, verso 17, ele usa a palavra eclesia, então ele falava tanto para judeus, quanto para outras nações, sírios, árabes, que tivessem lá. Ele diz assim: o rico chega, você trata com parcialidade o pobre, você se torna um juiz perverso, de pensamentos perversos. Ele diz assim: quando você faz esse tipo de coisa, você se sente o juiz, você se coloca no lugar de juiz. Tiago está dizendo: ei, você se coloca no lugar de juiz, você trata aquele rico mais importante, como mais importante do que aquele outro pobre, do que o pobre que estava ali já no lugar dele. Porque preste atenção na situação, o pobre já estava sentado, ele chegou mais cedo. Esse rico provavelmente ele chegou e ainda ficou parado no meio da pista. Qualquer semelhança com o nosso trânsito não é mera coincidência. Ele parou o mega carro dele no meio da pista, porque ele não pode estacionar longe, né? Porque ele tem que descer na porta da sinagoga. E ele chegou ali, né? Deixou o carro lá na frente, atrapalhou o trânsito, fez fila. Ele entrou e ele disse: onde é que eu vou sentar? O pobre que tinha chegado 1 hora antes para conseguir um bom lugar, ele é desprezado e lançado fora, e o rico é colocado no lugar dele. Você nunca viu isso acontecer, né? Poucas vezes. Muitas vezes. Infelizmente, nós vemos isso acontecer. E Tiago é literalmente um livro que dá um tapa sem mão. A gente sente a bofetada na nossa cara, porque todos nós em algum momento cometemos esse tipo de situação. A gente acha que uma pessoa que tem mais posses, ela é melhor do que a outra que não tem posses. Quem aqui já conheceu rico que não vale nada? E pobres que, meu Deus do céu, são ricos demais. O coração deles é impressionante. Sabe? Eu já fui em casinhas que aqui vocês chamam de taipa, né? Lá no sul a gente chama de pau a pique, né? De barro. Já entrei e disse, era tanta alegria, tanta bondade, tanta paz naquela casa. Eu já fui em mansão que eu disse assim: meu Deus, eu quero sair correndo desse palácio, porque era uma agonia, sabe? Aquele peso, não tinha aquela paz. Não adianta de nada. E ele diz aqui no versículo 5: por acaso Deus não escolheu esses pobres para herdar o reino dos céus? Sabe o que Tiago está falando? Ele diz assim: te liga, cuidado quando você trata as pessoas com parcialidade, porque Deus fez eles ricos. Tu acha que o fulano que chegou na mega caminhonete, com a roupa brilhante, anel de ouro na mão, que é mega empresário e não sei o quê, você acha que ele é rico? Aquele pobre ali, cuidado, ele foi escolhido por Deus para ser rico. Tem coisa mais valiosa dentro dele do que dentro da casa desse outro que você colocou no lugar dele. Cuidado, você se colocou como juiz, e aqui a palavra que ele usa, juiz de pensamentos perversos, é a mesma palavra que ele usa quando fala: jovens, vocês são fortes porque vocês venceram o maligno. É a palavra poneros, maligno. Ele diz assim: esse pensamento é do capeta. É isso que ele falou.
Quando você julga, coloca no lugar o rico no lugar do pobre, humilha o pobre, você se colocou como juiz trabalhando para Satanás. Sério, não é? Muito sério. Então nós temos que fazer um raio-x do nosso coração. E ele ainda continua dizendo no versículo 6, no entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que arrastam vocês nos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Eu já vi gente que quando está no meio de rico, que não conhece a Deus, vira uma pessoa totalmente diferente, despreza os irmãozinhos simples. Despreza os irmãozinhos simples, e Tiago está dizendo exatamente isso. Ei, tu trata tão bem esses ricos ainda, não são eles que estão processando vocês o tempo todo, arrastando vocês para o tribunal, por quê? O livro de Tiago foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo, antes de Jerusalém ser destruída. Então tinha muita gente com grana, com dinheiro, eles ainda estavam debaixo do império, do domínio do Império Romano, mas tinha ricos, e esses ricos criaram tribunais para julgar os irmãos que eles achavam que deveriam ser julgados, e Roma permitiu isso. E eles levavam, eles tinham dinheiro, às vezes o filho deles batia, não o carro, né, a carroça naquela época, machucava alguém, quebrava a perna de alguém, aí o pobrezinho ia lá processar, pedia auxílio médico, daí o rico, qualquer semelhança com hoje em dia não é mera coincidência, né? Ele ia lá e dava um dinheiro para o oficial romano, para o tribuno romano, para ele passar por cima daquilo ali. E o pobre é que sofria, tinha que pagar multa. Você está pagando multa, quem mandou o seu filho colocar a perna na frente da carroça? Não foi ele que bateu em você, o seu filho é que botou a cara na frente do punho dele. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que vocês estão dando tanto valor para esses ricos e gananciosos, mas são eles que no fim das contas estão perseguindo vocês. E Tiago nos dá essa lição. Então o capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, fala de parcialidade e preconceito. Duas coisas que nós não podemos guardar no nosso coração. Coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor, me livra, me limpa da parcialidade e do preconceito. Se fala tanto de preconceito, né, de homofobia, de isso, daquilo, mas se fala muito pouco do preconceito que se tem com o pobre, né? Quem dera houvesse um levante, né, contra o preconceito com o pobre. Nossa nação ia mudar muito mais do que essa guerra que a gente está tendo por aí. Não é verdade? Tudo é preconceito hoje, mas ninguém fala do preconceito, a pobrefobia. Ninguém fala da pobrefobia. E eles continuam sofrendo na mão do governo, na mão das pessoas, na mão do vizinho e, infelizmente, na mão da igreja também. Mas graças a Deus que nós estamos aprendendo um caminho diferente. Nós estamos aqui nessas quartas-feiras. Não é você estar só gastando mais um dia da sua semana, você está recebendo palavra para que o Espírito Santo, quando você tiver a oportunidade de humilhar alguém, o Espírito Santo vem, lembra de Tiago 2? Aí você segura e diz, não, é verdade, fique sentado aqui, deixa eu te dar o mesmo tratamento que eu vou dar para o cara que tem anel no dedo e roupa brilhosa, eu vou dar para você. Amém? E ele continua então, o segundo tema que ele fala, do versículo 8 ao versículo 13, ele começa a dar uma lição sobre a lei. Ele diz no versículo 8, se vocês de fato observam a lei do reino, e aqui Tiago faz a divisão de judeu para cristão. Ele diz a palavra reino, a palavra basileia no grego, reino. Então ele está falando do Novo Testamento, ele não está pegando coisas só da lei lá, ele está falando do Novo Testamento. Ele diz assim, se vocês de fato observam a lei do reino, e o reino tem um rei, e o nome desse rei é Jesus, então o que ele diz? Conforme está escrito, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Ele diz, se você acredita nisso, é muito legal acreditar, é muito legal escrever na camiseta, ame o teu próximo como a ti mesmo, é muito legal colocar escrito 70 vezes 7, mas na prática, ele diz assim,
Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, ou seja, trata um de um jeito e outro de outro, ele diz, vocês cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Vocês são tão pecadores quanto o adúltero, quanto o assassino. Tiago está dizendo, ei, se você trata mal o pobre em relação ao rico, não tem diferença de um assassino. É a mesma lei, é pecado do mesmo jeito, mas nós temos dentro do nosso coração a falsa ideia, Fábio, a falsa ideia de que existe pecadito e pecadão, pecadinho e pecadão, não é verdade? A gente acha que tem. E todos são pecados, todos são transgressões, todos ofendem a Deus, todos fazem mal para nós, todos acabam com a nossa comunhão com o Espírito Santo. E às vezes a gente não entende por que o Espírito Santo não está falando com a gente. Aí você olha e diz assim, mas eu não adulterei essa semana, eu não vi besteira essa semana, eu não fofoquei essa semana, e olha que a fofoca não é tão tratada assim como, né? Eu não fiz alguma, você começa, mas você tratou mal o pobre. Aí o Espírito Santo se afastou, e você não entende por que muitas vezes o Espírito Santo se afasta. E Tiago está dizendo, ei, se você acredita que amar o próximo como a ti mesmo é a lei, é ótimo isso para você, mas se você trata mal com parcialidade as pessoas, você comete pecado do mesmo jeito. Ele diz no versículo 11, porque aquele que diz não cometa adultério, também ordenou não mate. E às vezes você mata uma pessoa, não fisicamente, mas emocionalmente. Não é verdade? Quantas pessoas, eu sei exatamente como é isso, irmãos. Eu venho de uma família muito, não humilde, porque humildade tem outra vez. Eu vim de uma família pobre. Eu já passei alguns perrengues na minha vida. E eu sei exatamente o que é estar na escola e não ser escolhido para o time de futebol. Não ser escolhido para o time de vôlei. Não ter dinheiro para comprar nem a meia do time de basquete. Eu sei exatamente o que é isso. Eu sei o que é costurar tênis, irmão. Eu costuro muito bem. Você precisa ver, me dá uma agulha em linha na mão, de tanto que eu já costurei na minha vida. Arrumando o guarda-chuva, costurando o tênis. Eu lá andando na escola com meu tênis costurado e de repente, puf, estourava e meu dedão saía para fora. E eu sei exatamente. Eu me lembro que um dos momentos que mais marcaram a minha vida, para você ter uma ideia, a primeira série do primário, 1988, setembro, 29 de setembro. Eu ganhei de presente um pastel de carne e uma Coca-Cola, de um amigo meu chamado Flávio. Eu sei o nome dele completo, mas não vou dizer aqui, né? Não preciso dizer. Eu sei o nome dele completo, irmão. Ele me deu um pastel, isso marcou a minha vida. Eu tenho 40 anos e eu lembro como se fosse hoje. O gosto daquele pastel e a Coca, que eu não bebo mais, o sangue de Jesus tem poder, né? Mas eu sei o sabor, eu sinto o sabor, por quê? Porque eu vivia em necessidade. Esses pequenos atos de amor me marcaram muito, mas outros também me marcaram negativamente. Tanto que chegava em momentos em que eu conseguia um emprego num banco. Quando eu cheguei no primeiro dia no banco, eu pensei comigo mesmo, será que eu tenho que estar aqui mesmo? Meu Deus, sou um menino tão pobre, o que eu estou fazendo nesse banco aqui? Eu era carteiro. Meu primeiro emprego, irmão, sabe o que está registrado na minha carteira de trabalho? A Lenara, ela cai na gargalhada quando ela lê. Menor carente. Meu primeiro emprego. Qual a sua primeira profissão? Menor carente. Seu primeiro registro de carteira? Menor carente. Eu ganhava R$50 e uma cesta básica. Mas era o menino mais feliz da minha cidade. Eu sei exatamente o que é ser humilhado, mas eu sei também o que é contar cada vitória, de chegar com a caixa de papelão em casa, com goiabada, óleo soia, farinha, arroz, e dizer, mãe, estou ajudando em casa hoje, glória a Deus. Pegar meus R$50, R$33 era o curso de informática, R$27, mais ou menos, 27, não, era mais, era 35, era o curso de inglês, então eu tinha que pedir dinheiro emprestado para o meu pai. Mas eu ia feliz, não sobrava um centavo no meu bolso, mas eu estava estudando inglês e informática. Meus amigos não me convidavam para as festas porque eu não tinha dinheiro. As meninas não olhavam para mim porque eu não tinha dinheiro.
Eu sei exatamente como é isso. E Tiago, ele está dizendo exatamente esse tipo de coisa. É muito lindo dizer que você ama o próximo, mas o mesmo que diz não adultere, que você acha tão horrível, ele também diz não mate. E às vezes você pode matar uma pessoa com o tratamento que você pode dar para ela. Mas a igreja é um lugar diferente, irmão. Nós fomos chamados para fora da parcialidade, para fora do preconceito, para fora do julgamento, para fora da ignorância, para fora da falta de misericórdia. Nós somos um povo diferente, por isso que hoje de manhã eu disse, gente, preciso de comprar toalhas para entregar lá no asilo. Irmãos, em 5 minutos, R$110, irmão, 5 minutos, isso é igreja, irmão, isso é igreja. Deu 3 minutos, a primeira irmã já mandou o Pix. Eu digo, meu Deus, que isso? Comprovante de Pix. Deu 3 minutos, eu mandei a mensagem, estava lá o Pix já, o primeiro Pix feito. Por quê? Se preocupa com aquele outro. E nós temos que ser assim, irmão. Nós temos que ser assim. Temos que fazer esse tipo de coisa. E Tiago, então, ele fala no versículo 8 sobre a lei. A lei, a base da lei é o amor. Só que o que impede a lei de ser feita é a parcialidade, quando a gente trata um de um jeito e outro de outra. E ele diz, não adianta você dizer que não adultera, e se você mata o outro, se você trata com parcialidade ali, se você tropeça em um ponto, por isso que eu coloquei aquela imagem, desmorona o resto. Ele diz, desmorona o resto. Não adianta ser o limpinho, não adianta não adulterar, vir em todos os cultos e tudo mais, mas tratar mal o pobre, ele está dizendo. Não adianta. Tropeçou em um, tropeça em tudo. O que Tiago está dizendo? Não tem mais jeito. Então não adianta. Qualquer pequeno erro, eu estou lascado por completo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, ei, trate as pequenas coisas que você acha como pecadinho, da mesma maneira que você trata o adultério. Se sinta mal por tratar alguém mal. Se sinta mal. A gente precisa, sabe o quê? De sensibilidade de volta. Quem lembra da propaganda da Hanseníase nos anos 90? Léo antigo, quem lembra? O que acontecia? O cara ia botar a mão no fogão, o fogo estava ligado e a mulher dizia, ei, teu braço está no fogo. Ele dizia, eu nem senti. Aí ele fazia o teste e ele descobria que estava com Hanseníase, que é a lepra. A primeira coisa que a lepra faz, ela tira a sensibilidade. Lepra na Bíblia é pecado. Lepra na Bíblia é pecado. E o pecado tira a nossa sensibilidade. A gente não consegue mais se sentir mal pelo que a gente fez. A gente fica com a mente cauterizada. Cauterizar é queimar. É queimada, ela não sente mais, ela perde a sensibilidade. E o defunto, o primeiro lugar que trava do defunto, é o quê? É o queixo. Aqui, ó. Ele não consegue mais falar. Trava tudo. Não consegue mais pedir perdão. Não consegue mais glorificar a Deus, não consegue mais se arrepender. E Tiago está falando isso. Tropeçou numa coisa, entenda aquilo ali como desmoronamento total. Trate pecadinho como pecadão. Indiferença e mero intelectualismo é o coração desse versículo. No versículo 8, eu anotei isso aqui, muito legal. Tiago, ele olha para a lei não como se fosse um número de injunções, ou seja, um monte de coisa, isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Ele diz aqui, mas como um relacionamento pessoal. Ele não olha para a lei como um teste, como um exame. Opa, não adulterei, beleza. Não roubei, não passei a perna em ninguém, não fiz isso, não fiz. Você vai fazer, consegui fazer 9 coisas de 10, 9 de 10. Passei, consegui passar. Não. Ele pensa o seguinte, se eu tratar mal o pobre, eu vou ofender o meu, como o Micael me chama, eu chamo meu amigãozão, meu grande amigo Jesus, meu Deus, meu Senhor, mas principalmente meu amigo, meu íntimo, meu noivo da igreja. Eu vou ofender ele. É por isso que eu tenho que olhar para dentro de mim e dizer, Senhor, eu te ofendi com alguma coisa que eu fiz para o meu irmão? Por isso que Paulo diz assim, quer cumprir toda a lei? Ama o teu próximo. Ama o teu próximo, você terá cumprido toda a lei. Porque se você cuida bem do seu irmão, você está deixando Deus feliz. Não adianta dizer, Deus, eu estou na tua presença, esse pobre deixa para lá. Esse que sabe menos, esse que não tem o que eu tenho, esse que se veste mal, esse que fala diferente, deixa para lá. Ele está dizendo, não.
Se você tropeça em um ponto, desmorona tudo. E é um relacionamento pessoal. Do versículo 14 ao 19, ele vai falar sobre o último tema de Tiago. Ele fala sobre a fé sem obras, que é o que a gente mais fala sempre, né? Fé sem obras é morta. Legal, muito bonito. Se você ler Tiago e ler Romanos, pode ter certeza que você vai ter, como a minha cunhada fala e a minha esposa fala, um piricocó. Você vai ficar doido. Você vai ter um piripaque. Vai enrolar a tua cabeça. Não leia Romanos e Tiago ao mesmo tempo ou na sequência. Porque parece que eles estão dizendo duas coisas diferentes, mas não estão. Por isso que o Martinho Lutero leu e não entendeu. Tiago, na verdade, ele fala que a fé sem obras, aqui no capítulo 2, versículo 14, ele fala que a fé sem obras, ela é morta. Mas ele está falando o seguinte: que fé é essa que quando um irmão, e ele está falando de irmão, ele está falando de igreja, ele está falando grupo FDG, ele está falando de quem se conhece. Ele diz, um irmão chega e diz, eu estou necessitado, e ele usa a palavra hymnos, que é sem roupa, eu estou só com o calção, eu não tenho nem camiseta para vestir, nem calça, não tenho nada, estou com fome também. Daí você diz, Deus te abençoe no nome do Senhor, porque o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres, a minha família está debaixo da graça de Deus, a sua não. Vai em paz, que o Senhor o guarde, né? E não tira uma calça do guarda-roupa, uma camiseta, um pacote de flocão de milho pelo menos, ou de arroz para ele fazer um cuscuz, e não dá nada para ele, nada, adianta. Ele está falando disso, isso é uma fé morta. Essa não é a fé verdadeira. Ele diz, a fé que olha para o irmão em fé e não ajuda de alguma maneira. E lembra que eu falei anteriormente que pobre na Bíblia não é só de dinheiro, de comida, de roupa. Às vezes é pobre intelectual, você ajuda com alguma coisa que ele não sabe fazer. Pobre de acesso, você leva ele a um lugar onde ele não poderia, talvez com o seu carro, talvez com a sua influência. Você é um advogado, ajuda ele a chegar numa coisa que ele não conseguiria, porque ele não estudou como você, mas você estudou e pode ajudar ele. E ele diz, se você vê um irmão necessitado, a sua fé é morta. Agora ele diz, porque as obras, elas têm que ser um reflexo da fé. Quem diz que tem fé, pode acabar não fazendo boas obras. Apenas ele está falando de uma fé falada. Uma fé apenas expressada pelos lábios. Agora ele disse, se você é salvo, se você é de Deus, a sua fé vai ser refletida através das suas obras. E as suas obras vão falar da sua fé. Por que você está me ajudando? Eu que cuspo na sua cara. Porque é o que Jesus faria por mim. Então ele diz, eu quero conhecer esse seu Deus. A sua obra mostrou a sua fé para o outro. Agora a gente quer só dizer, eu quero Deus. A gente quer só falar da nossa fé. Às vezes é melhor a gente calar nossa boca, ficar quieto e fazer muito mais pelas pessoas. Pequenas ações, irmãos. As maiores obras da humanidade, elas não aparecem na TV. Elas não estão no YouTube. Elas não têm 1 milhão de visualizações. Mas elas estão acontecendo nos campos de guerra, nos campos de necessitados, naquelas obras missionárias que estão comprando meninas que foram vendidas para prostituição, estão comprando elas de volta e trazendo elas para o reino. Ninguém está vendo, mas a fé que está sendo demonstrada nessa obra, essa fé nunca vai se abalar. É a maneira como as pessoas estão sendo cuidadas e amadas que está demonstrando a fé. Agora, falar da fé todo mundo fala, né? Hoje nós vivemos um tempo em que todo mundo pode falar. Lucão abre o perfil dele lá, pode fazer live todo dia. Live do Lucão, número 757. Ele pode fazer. Agora, isso vai mudar as pessoas? Em parte. 1%, 5%, 10%. Agora, o que o Lucão fizer para as pessoas que estão perto dele, pequenos atos de amor constantes, isso que vai mudar. Então aproveito já para convidar você para sábado. Se você quiser, avisa a gente, chama no PV, vai lá com a gente no asilo.
E não precisa esperar o SOS fazer, faça você também, comece a fazer pequenos atos de amor, porque as suas obras, elas vão demonstrar a sua fé. Agora, a fé apenas falada, sem obras, ela é morta. E Tiago encerra, e nós encerramos com isso, afirmando 2 exemplos, ele conta de 2 exemplos. Abraão já era um homem cheio de fé. O que Deus disse para Abraão? Deixa a tua família, a tua parentela, a tua casa, sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Só que lá na frente, Deus faz um desafio no Monte Moriá para Abraão. Ele diz, Abraão, sobe até o Monte Moriá, leva teu filho e apresenta ele como sacrifício para mim, Isaque. Apresenta ele como sacrifício. E Abraão obedeceu, e quando ele estava a ponto de matar o filho dele, já estava com a faca, o cutelo na mão, a Bíblia diz, não faça isso, porque realmente você é um homem de fé, você realmente me ama. Deus reconheceu a fé de Abraão. Aquilo ali assinou embaixo, irmão. É uma demonstração de amor. É um algo mais. Agora, Abraão era um homem sem salvação? Não, ele já era salvo. Ele apenas confirmou com seu ato de fé aquilo que estava aqui dentro. O batismo salva alguém? Sim ou não? Batismo salva alguém? O que é o batismo? Eu sempre falo isso. Quem aqui já fez aula de batismo? Aula de batismo, o que eu digo? É quando você faz do lado de fora aquilo que já aconteceu do lado de dentro. Eu amo Jesus aqui, mas eu preciso colocar isso aqui, para que todo mundo veja. Quando as meninas olham o dedo do Henrique, elas sabem que ele tem uma dona. É a Thaís, não é verdade? É para isso que a gente coloca isso no dedo, não é verdade? O Gil mostra o dedinho dele ali, ele é da Débora, já tem dono. E a mesma coisa, Abraão, ele fez o seguinte, ele mostrou para todo mundo, e principalmente para Deus, através de um ato de fé, que ele estava com Deus para valer. Agora, nós temos um caso de alguém que não vivia na fé, mas fez um ato de justiça que gerou fé no seu, por fé, ela fez um ato de justiça que a justificou, a salvou da destruição literalmente física e também a colocou diante de Deus, que foi Raabe. Quando os espias, que eram os infiltrados do bando de Josué, entraram em Canaã para espiar a terra, né, eles foram na cidade, eles se esconderam, viram que estavam sendo perseguidos e tudo mais, se esconderam debaixo do feno, dentro da casa de uma mulher chamada Raabe, que era prostituta, e ela os escondeu, e eles ficaram tão gratos a isso, que eles disseram, quando a gente vier destruir a cidade, você coloca esse fio de escarlata, uma corda vermelha, por isso que eu botei o desenho, uma cordinha vermelha na janela, que quando a gente vê a corda, a gente não vai destruir. Então nossos atos de justiça, eles geram ainda mais fé no nosso coração. E esse é o foco de Tiago. Tiago fala, Abraão já era um homem de Deus? Sim, mas ele confirmou ainda mais. As nossas obras, elas vão confirmar ainda mais aquilo que Jesus fez dentro do coração. Por isso, e eu encerro com isso, eu não entendo um crente que diz que é cheio de fé, que diz que ama Jesus e não se envolve com nada na igreja, que não começa pelo menos alguma coisa na sua rua, que não abre pelo menos um perfil para ajudar pessoas, irmãos. Eu nunca imaginei na minha vida que eu iria criar um grupo como o SOS Depressão. Não era a minha intenção, mas eu obedeci. E hoje, eu não quero mais parar não. Eu não largo esse osso, irmão, não largo. E hoje eu já tenho outros que estão apaixonados por ele também, já estão ali, já faz parte da sua vida. A gente vem, tem dia que a gente está moído, está cansado, mas no final do encontro a gente está novinho. Por quê? Nosso ato de fé, aquela obra ali, assina ainda mais embaixo daquilo que Deus já fez dentro de nós. Então nessa noite eu queria que você ficasse de pé comigo. E você vai ter a oportunidade nessa noite, 2 oportunidades. Eu queria que desligasse a luz, João, por favor.